Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Em seu artigo publicado hoje no jornal O Globo, Marcelo Trindade comenta o que eu chamaria de duas facetas do cantor e compositor Caetano Veloso. A primeira faceta se descortina no filme Narciso Sem Espelho, rodado há exatos 2 anos e que consiste, na verdade, em um monólogo onde Caetano, ali, sozinho, diante da câmera, relata com enorme riqueza de detalhes e muita sensibilidade todos os episódios envolvidos na sua prisão em pleno regime militar, logo após o advento do AI-5. Durante esse relato, muito circunstanciado, muito pausado, Caetano nos dá a exata dimensão de todo o arbítrio que pode ser atingido por uma ditadura, por um regime onde o governante de plantão não se vê diante de qualquer obrigação de dar satisfação aos governados a ponto de se achar autorizado a retirar de casa à noite um artista sem qualquer acusação formal, sem qualquer processo, e a mantê-lo preso por 2 meses, por 2 longos meses, durante os quais aquele artista sequer sabia quais seriam as acusações que pesariam contra ele. Como tão bem relatado por Caetano, nessa cena bem kafkiana, nesse teatro de horrores absurdos, somente após esses 2 meses o artista veio a ser submetido a um interrogatório, durante o qual ele tomou ciência de que estaria sendo acusado de ter cantado o hino nacional em ritmo de Tropicália, o que jamais aconteceu. E ao final do filme, Caetano profere uma declaração muito veemente e afirma ser um defensor, um entusiasta aguerrido das liberdades, um verdadeiro liberal que se opunha a todas as formas socialistas de governo, a todos os projetos socialistas de poder, que, na sua visão, haviam redundado mesmo na realidade, na vida real, haviam redundado em grandes tiranias, em regimes de partido único que ele tanto critica. Pois é, 2 anos se passaram e aí se manifesta a segunda faceta, que na verdade se manifestou há pouquíssimas semanas atrás em uma entrevista concedida ao jornalista Pedro Bial. Como vocês devem ter acompanhado bastante, nessa entrevista, aliás, bem polêmica, Caetano faz quase que um meia-culpa, praticamente uma retratação do que havia dito há 2 anos atrás no filme e afirma ali, diante de Pedro Bial, que teria revisto os seus conceitos liberais e teria se tornado um crítico do liberalismo. Segundo Caetano, essa mudança de opiniões não teria sido motivada por qualquer fato concreto, por qualquer fato histórico, mas tão somente pela leitura de um autor italiano de viés marxista que teria chegado até ele graças ao pessoal do Mídia Ninja, a alguns youtubers com os quais ele começou a travar amizade. E aí me pergunto, o que será que aconteceu na cabeça de Caetano Veloso ao longo desses últimos 2 anos para que ele tenha reformulado de modo tão drástico as suas opiniões? É claro que uma pessoa inteligente pode e deve sempre mudar de opinião, deve estar sempre aberta
a novos inputs, a novos dados, a novos fatos, não deve se tornar um dinossauro fechado à realidade da vida, à realidade histórica. Porém, chega a causar muito espanto que um ser humano como Caetano Veloso lance mão da sua inteligência para ir na contramão da história e, após a derrocada de todos esses regimes socialistas, comunistas na prática, vem Caetano Veloso, que até 2 anos atrás se dizia um liberal aguerrido, vem ele defender esse tipo de regime, esse tipo de neo-stalinismo e afirmar com todas as letras diante de Pedro Bial que ele enxerga sim diferenças entre extrema-direita e extrema-esquerda, que ele não consegue equalizar, entre aspas, palavras dele, que ele não consegue equalizar esses dois tipos de tirania. Como será que isso ocorreu na percepção, na sensibilidade de Caetano? Caetano, estou longe de ter a sua idade, a sua experiência de vida, mas eu posso te assegurar que se você vivesse num regime leninista, num regime marxista, como esses defendidos pelos seus atuais colegas do Mídia Ninja, você poderia sim ser preso no meio da rua, ser preso na sua casa à noite, sem mandado, sem processo, sem contraditório, exatamente como ocorreu com você em plena ditadura militar. É claro que isso poderia ocorrer também num regime marxista, stalinista, como aliás ocorreu ao longo da história. E aí, Caetano, indago a você, como pretender afirmar que os gulags, que os campos de trabalhos forçados de Mao Tse-tung, que as prisões pavorosas de Pol Pot no Camboja não teriam sido tão graves, não teriam sido genocídios pavorosos, como, por exemplo, o Holocausto de Hitler? Como negar esses fatos históricos? Aliás, talvez a dita extrema-esquerda, os regimes de inspiração marxista-leninista, certamente inúmeros ocasionaram estragos bem maiores que os estragos de Hitler, simplesmente porque esses regimes tiveram a oportunidade de se manter décadas no poder e de ceifar muitos milhões de vidas humanas, de destroçar famílias, separar famílias, designar pessoas como inimigos do povo aleatoriamente, por mera perseguição política, ou seja, toda essa planificação dos regimes marxistas, leninistas e stalinistas arruinando a vida, arruinando as liberdades individuais, exatamente como ocorreu com Hitler, com Mussolini, com todas as ditaduras, com a ditadura de Trujillo aqui na América Central, com as nossas ditaduras militares, com todas as ditaduras da América do Sul dos anos 60 e 70, todas as ditaduras, Caetano. Não há ditadura de esquerda, ditadura de direita, há simplesmente ditadura com a privação completa, com um enorme grau de privação de todas as liberdades individuais, da liberdade econômica, da liberdade política, da liberdade de ir e vir, da liberdade de formar opinião, como você bem sabe que ocorre, como você experimentou na própria pele durante a nossa ditadura militar e certamente também experimentaria em alguma ditadura dita de esquerda, que agora você não consegue equalizar a ditadura militar.
Aliás, Caetano, também me permito aqui lembrar a você que se nós vivêssemos em algum regime marxista, em alguma ditadura do modelo soviético, você seria privado da sua principal fonte de renda, que são os direitos autorais. Afinal, no regime marxista, não há direito autoral, porque o direito autoral é, antes de mais nada, um direito de propriedade, um direito à propriedade imaterial, mas ainda assim um direito de propriedade, o que é um instituto completamente estranho a esses regimes que encaram o direito de propriedade em si como uma forma de opressão de uma classe sobre a outra. E exatamente por isso, todos esses regimes, todas essas experiências socialistas humanas eliminaram, em primeiro lugar, o direito de propriedade, assim como qualquer tipo de proteção à propriedade imaterial. Exatamente por isso, durante as décadas de vigência desses regimes, não havia qualquer proteção a marcas, a patentes, a direitos autorais. Eu mesma cheguei a conhecer, logo no início dos anos 2000, vários advogados desses países da ex-cortina de ferro que estavam começando a lidar com essa parte de propriedade intelectual e que me diziam que aquilo para eles era tudo muito novo, porque afinal, no regime anterior, não se contemplava qualquer proteção a esse tipo de direitos, que, reitero, são, antes de mais nada, direitos de propriedade, um fenômeno considerado muito burguês, entre aspas, e que é veementemente execrado por qualquer regime comunista. Assim, Caetano Veloso, pense bem, se nós vivêssemos num sistema marxista, stalinista, você, em vez de receber os seus belos e justos direitos autorais, porque afinal você é um gênio da nossa música, em vez de você perceber esses direitos e conseguir morar no Leblon, conseguir ter um altíssimo padrão de vida, você só poderia cantar sob a chancela do tirano de plantão e receberia dele as migalhas que ele julgasse serem devidas a você, e não os seus direitos autorais, a sua justa remuneração pela criação da obra. Assim, me parece muito espantoso que em 2 anos alguém tenha sofrido essa verdadeira revolução que parece ter se operado no interior da mente de Caetano Veloso. E aí fica a pergunta que não quer calar: o que teria ocorrido com Caetano para se tornar um crítico do liberalismo sem qualquer fundamento tangível para isso? Caetano, pense que não há ditadura de esquerda ou de direita. O que deve haver no século XXI é a defesa das liberdades, a defesa das democracias. E se você realmente não se der conta disso e prosseguir nesse discurso completamente anacrônico que você manifestou durante o programa de Pedro Bial, vou ter que aplicar a você, infelizmente, com pesar, porque realmente a sua obra é genial, mas vou ter que aplicar a você a reflexão que nos traz o bobo da corte na peça Rei Lear, de Shakespeare, quando o bobo, que dizia tantas verdades, se vira para Lear e afirma com todas as letras: Lear, que pena que você envelheceu antes de ficar sábio. Que pena, Caetano, que os anos tenham passado para você sem que você tenha adquirido mais sabedoria, sem que você tenha conseguido abrir os seus olhos, expandir os seus horizontes e se antenar com as democracias liberais do século XXI, com a defesa das liberdades
que são o princípio basilar da nossa era contemporânea. Você ficou apenas mais tolo, infelizmente. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.